Nós temos aí 11 estados já vacinando uma quinta dose, temos orientações do Ministério da Saúde aí para determinadas regiões tomarem máscaras, está todo mundo olhando um pouco, né, o que está acontecendo no cenário aí do país. A gente está em linha com o nosso secretário aqui do município de Porto Alegre, secretário da Saúde, Dr. Mauro Esparta. Bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, Osiris. Prazer tê-lo conosco. Tu tá sozinho aí ou tá com a turma? Não, tá aqui uma calós, tá aqui o Sérgio Stock, o time da Copa é completo. Onde entrar em campo, né? E aí, como é que estão preparados para a Copa? Estamos preparados para a Copa, sim. E me diga uma coisa, como é que o senhor está analisando o que está acontecendo? Temos uma nova variante, temos ao lado disso também a vacinação da polio. Em que nível está Porto Alegre hoje? Olha, vamos atualizar vocês aí. Em relação à vacina agora, a maior novidade é a vacinação das crianças a partir de 6 meses, 2 anos, né? Sim. Essa vacina é uma vacina específica da Pfizer, né? E a posologia recomendada, é importante falar, são 3 doses, né? A de 4 semanas depois faz a segunda dose e 8 semanas depois faz a terceira dose das crianças. Por enquanto, o número de crianças vacinadas não é muito grande, a gente está continuando a fazer o contato através das nossas unidades básicas, dos nossos agentes de saúde, né, na imprensa, na mídia. Essa aqui é uma oportunidade com vocês para a gente passar a informação para as famílias, né, de vacinar suas crianças, principalmente. A vacina está lá no posto, né, doutor? A vacina está no posto. Tem 10 unidades básicas que estão no nosso site aí, que estão vacinando especificamente, assim, as crianças. Não só essas, mas as crianças a partir de 2 anos para a mais também, né? Continua esse processo de vacinação. E não esquecer de olhar o seu calendário da criança, né? Uhum. Para ver se tem vacina atrasada. Uhum. Principalmente a poliomielite, que a gente recomenda que as famílias não deixem de fazer a vacina da poliomielite. Uhum. Agora, qual é a preocupação em termos de aumento de casos, secretário? Qual é a situação hoje nos hospitais? A gente tá muito atento a isso aí, né? E aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente em Porto Alegre, não tem um aumento assim efetivo. Essa subvariante ainda não chegou com força aqui. Espero que nem chegue. Sim. Acredito que muito por causa também da vacinação das pessoas, né? Mais de 95% de nós não estão imunizados, né, com a segunda e com a terceira dose, está faltando a quarta, né? Nós temos novos casos, hoje são por volta de 371 casos que nós temos notícia em Porto Alegre, mas não internados, estão tratados isolados. E boa parte é assintomático, né? Um estado gripal, assim, né? E com esse quadro gripal, mas foi identificado pelos exames, e aí aquelas recomendações de usar máscara, de ficar em isolamento por alguns dias até repetir o exame e ver se já não tem mais possibilidade de contaminação a terceiros, né? Sim. Então, esse é o trabalho. Agora, a gente tem olhado no país inteiro isso aí. Aumentou em São Paulo, né? Bastante. Uhum. Né? Agora, nós que, graças a Deus, isso não aumentou. Então, a gente continua trabalhando essa questão com preocupação, mas não temos assim, notado um aumento efetivo. Não. Secretário, e daí eu ia lhe fazer essa pergunta, mas me parece que com essa resposta última aí o senhor já dá uma linha. Não está na agenda, não está no horizonte imediato nenhum, digamos, entre aspas, retrocesso em liberalizações, por exemplo, do uso de máscara, nada disso nós vimos aí ao longo dos últimos meses por conta, né, do avanço da vacinação. Olha, deixa eu te dizer, é o Macalossi que está falando, né? Sim. Tá, deixa eu te dizer, a gente não tem problema nenhum em retroceder se julgarmos necessário. Uhum. Não há a menor dificuldade nisso, né? Mas nós não estamos vendo necessidade. Deixa eu te mostrar só um dado. Esse dado aqui é de Porto Alegre. Em setembro nós tivemos 3.695 casos, né? Sim. Em outubro,
4.065 notificados com o exame, essa coisa, né? Nada grave, mas foi notificado com Covid. E agora, em novembro, até agora, deu 2.600. Nós estamos quase no fim do mês já. Sim. Né? E diminuiu o número de casos de outubro para novembro. Então, nós não estamos sentindo a presença dessa nova cepa, ou da própria doença, né? Com a cepa que já vinha aqui em Porto Alegre. Não está acontecendo, mas nós não temos dificuldade nenhuma em mudar isso, nós estamos tutelando isso diariamente, né? E a gente recomenda que as pessoas que tenham comorbidade, quem tem estado gripal, que use a máscara, principalmente em ambientes fechados, né? Se recomenda isso sim. Mas não é uma obrigatoriedade. E vai ter quinta dose a partir de janeiro ou antes? Como é que o senhor está vendo isso? Nós não recebemos do Ministério isso ainda, mas tem já... Tem estados fazendo, né? Tem estados fazendo e tem relatos de estudos aí já em fase final, e talvez isso aconteça. Né? Agora, nós temos o grande efetivo nosso ainda não fez a quarta dose. Muitas pessoas fizeram 3 só e não fizeram a quarta. Tem que buscar isso, né, doutor? Ainda tem essa aí, é verdade. A gente recomenda que façam completem o quadro vacinal, né? Mas as pessoas estão mais seguras agora, né? Do que naquele período aí de pânico que nós tivemos no passado. Né? Deixa eu aproveitar para lhe perguntar não só sobre Covid, mas também sobre o sistema de saúde do município para atendimento. Agora a gente tem aí esse risco da Covid, aproximando-se as festas de fim de ano, verão, tudo isso potencializa a transmissão. Como é que nós estamos em termos de leitos no setor público, de atendimento, especialmente emergências, caso tenhamos um agravamento da situação da Covid e, claro, de todos os demais problemas na área da saúde? Olha, deixa eu dizer, a pressão maior que nós temos hoje são nos PAs, em pacientes adultos, né? Paciente com patologias de média complexidade. É a maior pressão que nós temos, mas nas internações também é nesse local. Por exemplo, internações em pediatria, a gente tem uma folga tranquila na cidade, né? O que está acontecendo é em relação aos leitos adultos de média complexidade, nem é de alta complexidade, é de média complexidade. Quer dizer, uma pessoa com pneumonia, com colecistite, com doenças gástricas, mas nada que que haja necessidade de alta complexidade. Esse é o leito que está nos impactando, que estamos sempre lotados. E por quê? Porque nós estamos atendendo também a grande Porto Alegre, a região metropolitana, né? Nas nossas UPAs ali, mais de 40% são pacientes de fora de Porto Alegre e que vêm buscar aqui o recurso de saúde. Isso nós estamos trabalhando junto com a Grampal, no sentido de minimizar isso. A Secretaria Arita tem sido uma parceira também nesse sentido, né? A Secretaria Estadual de Saúde também está trabalhando muito essa questão, no sentido de reforçar os hospitais no entorno de Porto Alegre para que não venha essa pressão sobre a nossa cidade. Mas é um trabalho que tem que ser feito com muita cautela, porque as pessoas não podem ficar sem atendimento, né? Mas, efetivamente, é uma questão que nós precisamos fazer, porque essa rede que está em volta de Porto Alegre precisa ser mais bem estruturada. Nós estamos trabalhando isso juntamente com o governo do Estado. Olha aqui, hoje, no último fim de semana, recebi um dado aqui que me passaram. 7 pessoas foram internadas com Covid em Porto Alegre. Né? E nem todas elas são daqui de Porto Alegre, são da metropolitana também. 3 são de fora. Mas nenhuma delas em UTI. Todas as pacientes que estão em isolamento nos hospitais e que deverão, se Deus quiser, ter uma evolução favorável, mais rápida, né? Dessas 7, todas elas tinham comorbidade. Então, talvez isso fez com que os profissionais, os médicos que atenderam, tivessem a precaução, né, de fazer uma internação para evitar
que o Covid, junto com Sim. outras patologias prévias que a pessoa tenha, possa agravar. Secretário da Saúde do município, secretário Mauro Esparta, obrigado pela atenção à Band, uma boa semana e conte com os nossos microfones. Muito obrigado, Osíris, um abraço ao Macalossi, ao Sérgio, abraço, boa Copa para secretário. vocês. Certo, para todos nós, um abraço.